Bem-vindo a mais uma viagem para a terra de Israel, conhecendo os lugares bíblicos ao vivo, a Bíblia em 3D. Nós estaremos juntos com a Biblos Viagens, conhecendo Israel no detalhe para aprender mais sobre a Bíblia. Aqui algumas orientações importantes para a viagem que ninguém pode esquecer. Primeira coisa valiosa é o seu passaporte. O seu passaporte é o seu único documento aceito no exterior. Portanto, todo passaporte tem que ter pelo menos 6 meses de validade. E você, na viagem, não pode esquecer o passaporte em lugar nenhum. Não é permitido deixar o passaporte na sua mala principal, na mala grande. O passaporte tem que estar à mão. Em qualquer momento ele pode ser solicitado, por isso, preste atenção, passaporte é o documento único da viagem para Israel. Vale a pena ressaltar que para Israel não é necessário tirar visto para quem é cidadão brasileiro e para a maioria dos países do chamado mundo ocidental, das Américas e da Europa. Outra coisa importante e necessária tem a ver com o nosso horário de embarque. Quando nós embarcamos para uma viagem internacional, especialmente uma viagem em grupo, é necessário chegar com 4 horas de antecedência. Observe bem o horário do seu voo e chegue 4 horas antes. Por que chegar tão cedo? Muito simples. Você não vai enfrentar alguma dificuldade que pode acontecer no caminho. Às vezes você está vindo, acontece um acidente, uma via principal é fechada, você pode se atrasar, você tem tempo de sobra. Segundo, como grupo nós vamos fazer o embarque todo mundo junto. E para isso, para escolher lugares, para definir certas coisas e não ficar à mercê de circunstâncias de última hora, é absolutamente necessário chegar 4 horas antes para que tudo aconteça de maneira correta. Até porque vai que alguém esqueceu alguma coisa importante, tem um tempinho de sobra para ligar lá em casa e pedir para alguém trazer e dá tempo de resolver qualquer necessidade de última hora. Malas. Mala é algo muito especial numa viagem para Israel. Aliás, como todo mundo sempre sabe e já ouviu, lá na Terra dos Milagres acontece a multiplicação das malas. A pessoa chega com 1, 2, sai com 4. Mas vamos falar seriamente para que ninguém se confunda com essa questão. O limite para quem embarca dos aeroportos do Brasil é, no máximo, 2 malas de 32 quilos. Mas seja comedido e econômico para que você não tenha problemas na sua viagem. Algumas pessoas, por exemplo, deixam a mala muito pesada, o que facilita a mala ser quebrada, o que prejudica uma série de situações, às vezes por um pouquinho mais de peso, a pessoa é obrigada a pagar excesso de bagagem. Portanto, leve aí pertences com moderação e na volta você vai trazer um pouco mais de coisas, mas o limite máximo é 32 quilos. Para qualquer pessoa que embarca de outro aeroporto que não seja um aeroporto internacional brasileiro, o limite é diferente. O limite para quem vem da América do Norte ou da Europa ou mesmo da Ásia é de apenas 50 libras, ou seja, 23 quilos. Portanto, preste atenção. A Biblos permitiu uma identificação mais fácil das malas, tem uma etiqueta especial com o nome Biblos, também uma cinta em torno da mala para facilitar a identificação e também para que as malas sejam devidamente aí, seguras. A recomendação é que não sejam colocados cadeados nas malas. Por quê? Porque necessariamente Israel, por segurança, vai abrir a mala e, portanto, o cadeado seguramente vai ser aberto e às vezes até mesmo quebrado. Portanto, é melhor colocar uma cinta de proteção e até mesmo uma mala que está com cadeado sempre vai chamar mais atenção. Essa é a recomendação.
apesar de que cada pessoa tem direito de fazer conforme achar melhor, mas fica o aviso de que em Israel isso vai ser aberto. Outra coisa importante numa viagem como essa, a questão dos recursos, do dinheiro a ser levado e utilizado. Lembre-se de que não se leva real, moeda brasileira, para fora do país. É necessário trocar o dinheiro por dólar ou por euro. Numa viagem que inclua algum país da Europa, como Grécia ou uma parada em algum lugar da Europa, lá necessariamente vai ser usado o euro. Em Israel pode ser usado o euro e pode ser usado o dólar. De modo geral, nós recomendamos levar dólar e dólar em espécie, em cash. Pode ser levado cartão de crédito pode ser usado em diversos ambientes, lojas específicas, mas uma boa parte da despesa será feita através do dinheiro em espécie mesmo. E como vocês que têm viajado com a Biblos sabem, e aqueles que estão viajando agora vão saber, as únicas despesas necessárias serão para o almoço e para as despesas pessoais. Então, para uma viagem como a que estamos fazendo, nós recomendamos de 500 a 1.000 dólares disponíveis para serem utilizados nas despesas menores durante todo o período na terra de Israel. Outro detalhe importante é que a gente recomenda trocar de 100 a 200 dólares assim que chegar em Israel pela moeda local, que é a moeda chamada shekel. Hoje são 3 shekels,80 por $1. E você trocando esse valor de dinheiro menor pode ser utilizado para as despesas imediatas em lugares onde talvez seja difícil usar dólar e euro. Portanto, temos aí umas recomendações valiosas e importantes para a viagem. As viagens que a gente faz para Israel acontecem em épocas diferentes. Uma viagem no inverno do hemisfério norte, que envolve os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, é uma viagem de temperatura mais baixa. Portanto, nesta época, o que a gente recomenda? Você vai enfrentar uma época com um pouquinho mais de chuva, apesar de que isso é uma chuva limitada. Em Israel chove pouco, mesmo nas áreas onde chove mais. Uma época mais fria, pode-se ver neve em um lugar ou outro, apesar que é bastante raro. E a temperatura vai variar bastante, porque há uma diversidade impressionante de clima na terra de Israel. Nós devemos ter uma temperatura mais baixa, que talvez chegue aos 4 graus centígrados. Pode ser que no meio da madrugada, em Jerusalém, que fica no alto da montanha, a gente chegue a 0 grau. Mas ao sair na rua, no dia comum, durante aí o período das visitas, a gente vai ter uma temperatura talvez na casa dos 8, 10 graus. E a temperatura máxima deve chegar a 25 graus, especialmente no Vale do Jordão, na região do Mar Morto, onde nós temos um clima mais quente e mais seco. Por isso, leve, se possível, uma capa de chuva, leve casaco e agasalho, que nessa época uma temperatura de 5 graus vai exigir isso, e ao mesmo tempo você precisa de proteção, vai levar também aí um protetor solar, porque apesar disso vai enfrentar sol na área do deserto, e nós vamos providenciar boné para todo mundo, aliás, boné, água e câmera fotográfica sempre deve estar com cada um daqueles que conhecem aí a terra de Israel numa viagem tão especial assim. Falando da viagem, é importante deixar bem claro que numa viagem como essa, a gente tem quais objetivos? O objetivo principal é conhecimento bíblico, é de inspiração pessoal, espiritual e de aprofundamento naquilo que envolve a nossa melhora como pessoa que conhece a Bíblia e os seus valores e os seus ensinamentos. É importante destacar isso porque muitas vezes a pessoa vai para uma viagem dessa apenas para passear. Vai ficar claro que não é o objetivo
principal da viagem, ou a pessoa que apenas conhecer um lugar a mais diferente. O foco é esse, não é uma viagem de mero turismo e de passeio, é uma viagem com conteúdo, é uma viagem com explicações bíblicas, históricas, arqueológicas, com guia especializado, de nível mais elevado. E também não é uma viagem ritual ou mística. Às vezes, algumas pessoas que viajam para Israel e para lugares religiosamente importantes chegam com expectativas de rituais extremamente detalhados, particulares e específicos, que não é o caso dessa nossa viagem. Então, não vamos tentar ver qual é o poder da água do Jordão e nem da poeira do Monte Sinai ou alguma coisa desse tipo. Isso não faz parte da proposta dessa viagem que estamos fazendo. Numa viagem de grupo, e particularmente com um foco tão claro e definido, é muito importante fazer tudo da maneira melhor possível. Então, algumas orientações são importantes aqui e você deve considerar com bastante atenção. Você vai para um lugar no Oriente Médio, onde são faladas línguas diferentes, que a maioria das pessoas não entende, onde os costumes são diferentes, portanto, a gente pede a atenção de todos para sempre acatar a orientação da liderança da viagem. Porque às vezes você não sabe que lugar é esse, como é que funcionam as coisas aqui. A gente pode cometer erros, ferir sensibilidades e criar dificuldade. Então, sempre acate as orientações que são dadas na viagem. Nunca se separe do grupo. Nunca fala, eu achei interessante tal coisa, eu vou lá dar uma olhada, ver do que é. Sempre avise, porque você pode se perder, você pode ter dificuldades de comunicação, então nós precisamos estar juntos o tempo todo. Quando a gente for fazer as visitas num determinado lugar, é preciso fazer tudo de maneira organizada para que todo mundo tenha o devido aproveitamento. Então, o que a gente faz? Nosso padrão da viagem é sair todo mundo junto do hotel na hora marcada, chegar no lugar que vai ser visitado, e quando chegarmos lá, naturalmente, todo mundo precisa ir para a nossa, vamos dizer, responsabilidade número 1, que é ir diretamente aos banheiros, conhecendo os banheiros da Terra Santa, veja só. Por que isso é importante? Porque todo mundo durante o trajeto vai sentir essa necessidade. E se cada vez que alguém pedir e for procurar, fica uma desorganização geral. Então, todo mundo primeiro vai aos banheiros, faz todo o que é necessário ali, se refrescar, se preparar devidamente para a continuidade da nossa visita. Depois, todos se reúnem juntos para um momento de explicação. Algumas pessoas desavisadas saem tirando fotos de coisas que depois eles vão perguntar, o que é isso mesmo que eu estou fotografando aqui? Para que isso não aconteça, escute a explicação. Que lugar é esse? Onde é que é mencionado na Bíblia? Qual é a importância? O que é cada uma das coisas que a gente está vendo aqui? Por que isso tem valor? Aí todo mundo vai poder aproveitar. Depois de ter todos ido ao banheiro, ouvido a explicação, chega o momento de reflexão e inspiração. Qual é o significado deste lugar para quem conhece as Escrituras? Então chega um momento em que a gente lê um texto bíblico ligado ao local, faz a devida sintonia entre o que a gente vê e o que a Bíblia nos fala, e depois desse momento, aí sim, vem o que a gente fala brincando, né, que é a fotografação. Aí todo mundo pode tirar fotos do grupo, com os amigos, o famoso selfie de recordação e lembrança, e aí a gente fazendo isso organizadamente, todo mundo consegue ter o melhor proveito. E é importante a gente conseguir fazer isso em grupo, de uma maneira organizada e bastante proveitosa para todo mundo. Para que isso aconteça, uma outra necessidade é a gente ser atencioso com os horários. De modo geral, nós vamos acordar às 6h30 da manhã, a não ser que haja uma necessidade específica e particular que mude o horário. Se espera que das 6h30 até as 7 a pessoa já esteja pronta para descer e tomar o café. Toma o café da manhã com tranquilidade,
dá tempo de ainda voltar ao quarto, pegar lá seus pertences de mão, escovar os dentes, se preparar para, atenção, estar no ônibus às 10 para as 8, às 7h50. E é necessário que todo mundo respeite os horários com a devida atenção muito clara. Por quê? Porque alguns lugares que a gente visita tem horário. Se a gente atrasa, a gente perde o lugar. Depois, na sequência, já tem outro grupo preparado para entrar. E aí a visita que ia ser, por exemplo, de 1 hora, pode ser reduzida para 20 minutos. Pode ser muito prejudicada. Portanto, a gente pede a atenção de todos. Quando a gente obedece os horários, faz tudo de maneira organizada, o proveito é geral e ainda sobra um tempo para a gente poder aproveitar de maneira mais definida no final do dia. Chegando em Israel, nós estamos num ambiente diferente. Quando o avião aterriza, nós estamos num dos países mais seguros do mundo. E para ser seguro, Israel tem uma série de observações necessárias para os visitantes olharem bem para aquilo que tem a ver com essa segurança do país. A primeira coisa é saber responder corretamente para a imigração o que é que a gente está fazendo lá. Como uma medida de antecipação e de organização, a gente já envia o nome de todos os visitantes antecipadamente para que, ao chegar na imigração, essas pessoas já estejam com o seu nome lá, com o seu número de passaporte e documentação. E quando alguém chega na imigração em Israel, essa pessoa vai ser perguntada o que é que ela veio fazer lá. E eles esperam uma resposta muito objetiva, que é turismo religioso. Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa se atrapalha e começa a dar um monte de explicação e não diz a frase certa, e a pessoa se confunde. São 2 palavras, turismo religioso. Não precisa falar, eu vim aqui para conhecer a terra onde Jesus nasceu. Não. Simplesmente dizer turismo religioso é o suficiente. Pode ser que ele pergunte, mas para onde você vai? A resposta são 3 lugares, Jerusalém, Galileia e Mar Morto. Você vai receber lá, você está com o panfleto da viagem. Caso a imigração faça uma pergunta a mais, você pode dizer, olha, a viagem é essa aqui. E a pessoa tem um documento na mão para olhar com detalhes. Você já pode imaginar, e talvez esteja perguntando, mas eles vão falar comigo em português? Inicialmente não. Eles vão falar com você em inglês. E como é que a gente lida com isso? Se você fala inglês muito bem, inglês fluente, você pode responder. Mas se o seu inglês não é fluente, até porque a pessoa que vai atender você fala inglês com sotaque, é um israelense que tem inglês como segunda língua, e você corre o risco de não entender direito, então é melhor você dizer no English, português, Brasil. Eles têm gente que pode atender as pessoas em português se precisar. Tá? Nós vamos dar toda a assistência, nós vamos falar, isso aqui é um grupo, e todo mundo, claro, do grupo, eles podem perguntar, você conhece o professor, pastor Luiz Saião? A sua resposta, claro, é positiva, porque eles não querem dizer com isso se você conhece profundamente, se você é amigo há muitos anos, quer dizer se você sabe com quem você está viajando. Porque o receio em Israel é que a pessoa imagine que alguém que não tem nada a ver com o grupo ou esteja infiltrado e tenha intenções que sejam intenções que ameacem a segurança do país. Muitas vezes pode surpreender alguém esse negócio da gente entrar no país e sair do país, e na hora da saída as mesmas perguntas podem aparecer. Portanto, chegando em Israel, na hora da saída a gente vai dar todas as orientações adequadas a respeito disso. Chegando e começando a nossa trajetória depois de passar pela imigração, pegar as malas, certamente todo mundo vai dizer, puxa, eu preciso trazer lembranças de Israel. Quero comprar um mapa de Jerusalém, eu quero trazer um azeite delicioso da Galileia, eu quero... Como é que funciona isso? A gente recomenda que as pessoas não façam compras assim, sem falar com a gente, sem conversar sobre o assunto. Por quê? Porque cada hora que a gente parar em algum lugar, se todo mundo sair comprando o que aparecer na frente, não tem viagem. Você não vai conhecer lugar nenhum,
né? Imagina um grupo com 20, 30, 40, 50 pessoas, todo mundo fazendo aquilo que dá vontade no primeiro impulso. Portanto, qual é a recomendação? As coisas, quase todas elas, que têm preço que vale a pena, estão em Jerusalém. Então, em vez de você fazer compras que depois você vai se arrepender, de encher a sua mala antes da hora e acabar tendo dificuldades de apreciar o que você vai ter à sua disposição como experiência única, nós vamos deixar as compras para já quase o final da viagem em Jerusalém. Porque uma coisa que você pagaria $20, você vai pagar 4, 5. Portanto, precisamos que todos aceitem a nossa orientação. As compras devem ficar para o final da viagem, no lugar mais adequado, com tempo definido, o que vai ser mais proveitoso para todo mundo, para que a pessoa não só consiga o que ela deseja, com o melhor custo-benefício e de uma maneira adequada para a própria viagem. Inclusive, é importante ressaltar que se alguém tem alguma necessidade especial, foi lá com a intenção de conseguir alguma coisa específica, favor nos comunicar logo no começo, no início, porque isso fica muito mais fácil de ser conseguido para que a pessoa não corra atrás de última hora e não alcance aí o seu objetivo. Uma coisa importante a ser destacada é a questão cultural e religiosa em Israel. Em Israel falam-se 102 línguas. É um mundo diversificado. Tem judeus muito religiosos, judeus tradicionais, judeus seculares, cristãos católicos, cristãos protestantes e evangélicos, inclusive visitantes do mundo todo, cristãos ortodoxos, nós temos diversos grupos muçulmanos diferentes, igrejas árabes, comunidades judaico-messiânicas, tá? É um mundo muito diversificado. E essa grande experiência cultural e antropológica pode levar algumas pessoas a acharem alguma coisa muito diferente e engraçada. E às vezes algumas pessoas sem, vamos dizer, a devida compreensão do que está acontecendo, começam às vezes a rir de alguém que está vestido de maneira diferente, a fazer alguma coisa engraçada, uma piada fora de lugar. A gente recomenda e pede completa atenção a todos para que tenham respeito, não riam de ninguém. Se você vê alguém religioso, muçulmano, católico, ortodoxo, seja quem for, judeu, em algum momento não saia apontando, chegando muito perto, rindo, fotografando junto da pessoa. Lembre-se que, especialmente no contexto judaico, religioso e muçulmano, homens e mulheres ficam distantes, né? Você não pode chegar para um homem ou uma mulher, se aproximar, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, vamos tirar uma selfie juntos, porque é um ambiente cultural diferente. Por isso, a gente vai precisar que todos prestem atenção na questão das roupas. As roupas, como dissemos, tem a ver com a temperatura. Um dia que está mais à vontade, você vai ter temperatura de 25 graus. Às vezes vai estar frio, vai estar 5 graus. Mas não só nesse contexto a gente deve entender a questão das roupas. Lembre-se que não teremos nenhuma atividade social, teremos algumas reuniões de estudo bíblico à noite, mas ninguém deve trazer um sapato especial, as mulheres não devem levar salto, não vai ter nenhum tipo de cerimônia. A viagem é de passeio, de excursão, vamos andar no deserto, vamos andar nas ruas, vamos andar em lugares inclusive de beleza natural. Então, quanto mais confortável, melhor. Mas quando a gente estiver saindo do hotel, a gente vai avisar, né? Na verdade, avisa no dia anterior, amanhã nós teremos, pessoal, kit praia. Vamos para o Mar Morto, todo mundo pode ir à vontade. Se alguém quer ir de bermuda, de camiseta, uma roupa mais leve, não tem problema. Mas às vezes nós temos visitas em lugares que são considerados sagrados pelos católicos e estão sob a administração católica. E lá, por exemplo, a gente vai orientar kit igreja. Os ombros e os joelhos devem estar cobertos. E se a pessoa não atende essa orientação, eles não permitem que a pessoa entre. Então nós temos que respeitar. Numa igreja ninguém entra de chapéu, por exemplo. Numa igreja ninguém entra comendo, ninguém entra falando alto,
ou dando risada, ou fazendo qualquer coisa que prejudique quem esteja ali no momento de meditação. Quando a gente chegar em um lugar talvez de perfil mais restrito, como é o caso, por exemplo, de um lugar islâmico, aí a coisa se torna mais exigente. A gente tem o kit mesquita, vamos assim dizer. Nesse caso, homens e mulheres ficam distantes, mesmo se for marido e mulher. Marido e mulher não podem entrar de mão dada. Isso acontece também, por exemplo, no ambiente judaico-religioso, né? No Muro das Lamentações tem uma área dos homens, outra das mulheres. Homem e mulher não ficam juntos nesse ambiente religioso. Então a gente tem que respeitar. E quando entrarmos num ambiente, por exemplo, como é o caso de mesquita ou lugar de importância islâmica, as mulheres devem estar bem cobertas. Isso significa que os braços e as pernas, nenhuma roupa muito justa. Nós vamos dar orientação detalhada no dia anterior, mas fique preparado para isso. Outra coisa importante que essa viagem tem, além de conhecer Jerusalém, além de conhecer o deserto, nós vamos andar por muitas águas. Nós vamos ver de perto aí os diversos mares, né? Então, numa viagem para Israel é possível conhecer o mar Mediterrâneo, que é muito bonito, o Mar Vermelho, mas a gente vai chegar perto e tocar no Rio Jordão. Então, você vá preparado, se você quiser ali entrar, botar os pés dentro e estar próximo do Rio Jordão como uma experiência única, nós vamos ter essa oportunidade. Vamos também fazer um passeio de barco no Mar da Galileia e vamos tomar banho num lugar único no mundo, que é o famoso Mar Morto. E teremos várias orientações específicas. No Mar Morto, portanto, a gente recomenda que você leve maiô e se prepare. E, aliás, como a água do Mar Morto é cheia de sais, geralmente o maiô acaba sendo atingido. Então, a gente não recomenda aí um maiô muito caro, muito especial, um maiô de uso comum, porque, de fato, os sais e o diferencial dessas águas acabam influenciando significativamente ali na roupa que vai ser usada. A experiência na terra de Israel é absolutamente extraordinária, não só do ponto de vista geográfico, arqueológico, histórico, geológico, mas principalmente histórico e de fé e de inspiração pessoal para alguém que tem a oportunidade de ver a história bíblica assim diante dos seus olhos como um momento especial de aprendizado e de inspiração. Essas são as recomendações aí da Biblos Viagens. Qualquer dúvida, preste atenção, estamos mandando também aí um resumo da viagem com todos os detalhes por meio de um arquivo que você deve acompanhar o roteiro diariamente com todas as exigências e necessidades, e qualquer dúvida entre em contato falando com a Raquel ou com o Israel e eles podem dar orientações mais precisas. Será uma alegria, uma satisfação estarmos juntos para uma viagem especialmente fascinante e particularmente diferenciada, que agrega e valoriza demais a nossa experiência. Que Deus nos abençoe.